Dois, três. Dando início ao protocolo oficial dessa noite, registramos a presença das seguintes autoridades. Senhora Luciana Oitiena Schmidt, vice-presidente de Cultura da UET. Senhor André Heisk, presidente do Núcleo Tcheco Robert Leff. Senhor Alessandro Adroaldo Dragon da Silva, vice-presidente do Núcleo Tcheco Robert Leff. Senhorita Gabriele Martins Rein, soberana do Núcleo Tcheco Robert Leff. Senhor Orione Rodrigues, conselheiro cultural do Estado do Rio Grande do Sul. E senhor Salus Loch, coordenador da Casa Memória da Unimed. A amostra que teremos início hoje tem como propósito celebrar a criatividade de dois autores de literatura tcheca, Franz Kafka e Karel Čapek, e a memória literária coletiva que fazem parte da identidade de nossa cidade. A República Tcheca é um país da Europa Central, conhecido por sua rica herança cultural, histórica e artística. Sua capital, Praga, é conhecida e chamada como a Cidade das 100 Torres, famosa por sua arquitetura medieval, pontes e catedrais que preservam os séculos de tradição. A cultura tcheca deu ao mundo grandes nomes de literatura. Entre eles, destaca-se Franz Kafka, 1883-1924, escritor nascido em Praga,
cuja obra, marcada pelo estilo existencialista e por uma visão crítica da sociedade moderna, influenciou profundamente a literatura mundial. Outro nome importante é Karel Čapek, 1890-1938. Também nascido na região da atual República Tcheca, é responsável por popularizar o termo robô, usado em sua peça Her, obra que antecipou debates étnicos e filosóficos sobre tecnologia e humanidade. A presença tcheca também se faz sentir no Brasil, especialmente em cidades de imigração. Em Juí, no Rio Grande do Sul, integrantes de várias origens ajudaram a construir a identidade multicultural da nossa região. Entre eles, o imigrante tcheco Robert Lev destacou-se como figura importante, contribuindo para a vida cultural e comunitária local. Sua trajetória simboliza o elo entre a terra natal europeia e a nova pátria, fortalecendo o vínculo entre o Brasil e a República Tcheca. Ijuí é um território de encontros marcado pela convivência harmoniosa entre os diferentes povos e tradições, e nada mais justo do que compartilhar essa riqueza através da arte e da cultura. Convido nesse momento para seu pronunciamento o senhor presidente do Núcleo Tcheco Robert Lev, senhor André Hajski. Dobry večer, boa noite a todos e a todas presentes aqui nesse local para a nossa mostra cultural. Cumprimentamos as autoridades já mencionadas no protocolo, e em especial ao Saulo Locke, que realizou a curadoria dessa exposição, que já esteve em Porto Alegre, Venâncio Aires e que chega hoje em Ijuí. Quebrando um pouco o protocolo, gostaria de chamar o nosso vice-presidente, Alessandro Dragon, que suba aqui no palco. Boa noite a todos os convidados a essa ocasião especial de abertura da Amostra Gigantes da Cultura Tcheca, homenageando grandes escritores como Franz Kafka, Karel Čapek e o jornalista Robert Lev. Dobry wieczór. Wyśmienito Shinteto zwlaci przynoka zahajeni, Vishtani giganta czeska czesnu, hoten i sen verci expozycjale jako Franza Kafka, Karela Čapeka, a na Nowozinia Roberta Leva. Então, pessoal, parte da nossa questão cultural também, não só da exposição em si, é a transmissão cultural a partir das amostras, eventos culturais e também da língua. Então, uma salva de palmas para o nosso vice-presidente que está aprendendo tcheco. Muito obrigado. Děkuji. Tu quer dizer uma coisa? Oi. Não, quebrando outro protocolo, mais um protocolo, agradecer a todos que se fizeram presentes aqui, agradecer o pessoal dos holandeses que vieram presentes, as soberanas da Letônia, do Uruguai, a nossa, dos japoneses, né, os Saulos, a Luciana, o presidente dos franceses, o Bindé, e demais presentes aqui, o João dos uruguaios. É uma satisfação, por mais que o dia fez um pouquinho de frio, né, e então talvez isso possa ter não colaborado muito com mais pessoas aqui, mas é uma satisfação a quem pôde vir aqui e se fez presente aqui. E a gente fica imensamente grato a todos vocês, e isso vai ficar para sempre guardado no coração da gente, tá? Muito obrigado. A exposição Gigantes da Cultura Tcheca foi resultado da união de esforços entre Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC, e Biblioteca Pública do Estado, BPE, Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, Embaixada da República Tcheca em Brasília, Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Associações de Compatriotas Tchecos do Rio Grande do Sul, Instituto Unimed RS e Casa da Memória Unimed Federação RS. O curador responsável foi Saulo Locke, jornalista e coordenador da Casa de Memória Unimed.
Então, a nossa obra, nossa exposição de hoje, ela é dividida em 3 trechos, em 3 grandes áreas, podemos dizer assim. Lá no saguão, temos a primeira parte, que é sobre Franz Kafka. Junto dos Franz Kafka, temos ali na lateral uma homenagem ao Robert Leff. E no hall, nós temos aqui na parte superior, nós temos a exposição sobre Karel Čapek. Então, agora, eu gostaria de falar um pouquinho da importância desses 3 personagens, tá, para a nossa exposição. Então, Karel Čapek, 1890-1938, escritor e jornalista, famoso por suas obras de ficção científica. Ele introduziu a palavra robô numa peça de teatro, na Rossum's Universal Robots, na versão internacional, os robôs da fábrica Rossum, em português. Nessa obra, o Čapek, ele refletiu sobre a tecnologia, ética e o futuro da humanidade. Fato curioso, a palavra robô, ela vem de uma palavra tcheca chamada robota, que significa, na tradução literal, escravo. Então, a ideia do robô na literatura surgiu como uma ideia de escravo da humanidade. E assim como nós temos em vários filmes e em séries de ficção, no geral, quando os robôs tomam conta ou tentam destruir a humanidade, a ideia da peça do Čapek segue nessa mesma linha. Lembrando, é uma obra escrita em 1922. Então, há 100 anos atrás, o Čapek já imaginava essa figura que viria primeiramente, como diz no livro, no primeiro momento, os robôs surgem para salvar os humanos. No segundo momento, os robôs roubam os empregos dos humanos. E no terceiro, eles substituem os próprios humanos, né? Então, na literatura ficcional no geral, depois tudo que vem sobre robôs tem como cerne principal essa característica dos robôs que o Čapek introduz. E também o Čapek, ele é um profundo defensor da democracia e da defesa da República Tcheca, no sentido, na época, a Tchecoslováquia. Era um país que foi, a duras penas, nasceu pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919, e menos de 2 décadas depois, esse país foi atacado e anexado pela Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o Čapek, ele era um defensor da democracia na República Tcheca. Ele era amigo, assim como vocês podem dar uma olhada depois nos próprios painéis. O Čapek, ele era amigo de um dos presidentes da República Tcheca. Tem toda uma questão cultural, literária, que eles trocam cartas e, enfim, se encontram. Inclusive, o próprio Čapek, ele é considerado depois um inimigo do próprio regime nazista, quando eles invadem a República Tcheca, né, a Tchecoslováquia. E do nosso segundo escritor, não na ordem de relevância, mas na ordem para pensar assim, o Franz Kafka. O Franz Kafka, então, ele é um dos maiores escritores do final do século XIX e começo do século XX. Ele escreveu bastante obras. A principal aqui, que talvez a maioria conheça ou já tenha presenciado, é a Metamorfose. Embora pareça ser muito simples dizer que o personagem principal simplesmente acorda como um inseto, tem toda uma crítica por trás do sistema de trabalho. Na época, a questão da exploração do trabalhador, como o trabalhador é desumanizado, né? Então, ele se transformar num inseto é só uma cereja de todo esse processo da metamorfose. E, além disso, muitas críticas ao sistema da burocracia imperial, a relação paterna, enfim, o Kafka escreveu vários assuntos mais íntimos e, ao mesmo tempo, contemporâneos e atuais. E aqui também, no Rio Grande do Sul, em Ijuí, o jornalista Robert Leff, o Dr. Leff, como ele ficou conhecido aqui em Ijuí, então, ele nasceu em Praga, veio para o Brasil com a sua esposa, acabou casando novamente aqui no Brasil e trocou a área jurídica pelo jornalismo. E a comunidade de Juiz sabe, né, o impacto cultural do Correio Serrano ou do Liceira Post aqui na região, né, é inegável a contribuição para a imprensa local do trabalho do senhor Leff, do Dr. Leff. Então, também, o nosso gigante da cultura tcheca aqui no Brasil, sem dúvida, e
a homenagem deve-se para ele, o Dr. Robert Leff. E além da literatura, os tchecos têm uma grande contribuição no campo da animação, nos desenhos, em filmes. Durante muito tempo, inclusive as animações na Tchecoslováquia iniciam na década de 1920 também, algumas técnicas de animação, muito rudimentares ainda, mas é a partir dos anos 50 que o cinema tcheco no geral começa a se desenvolver, muito em parte a questões culturais internas e também pela própria pressão do regime comunista que vai se instalar na Tchecoslováquia. Embora os filmes no geral com temas mais adultos vão ser amplamente censurados, as animações infantis elas são bem facilmente exploráveis, ou seja, não tem muito controle da crítica e nem da censura. Então as animações vão ser o grande carro-chefe da Tchecoslováquia das décadas de 1960 até 1980, quando cai o bloco comunista e o cinema tcheco tem um renascimento em questões mais psicológicas, muito também atrelada à história do sofrimento da população tcheca durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o regime comunista. Então as animações, embora elas não tenham essa ideia, o cinema tcheco que renasce depois, ele é bem... não quero dizer dramático, mas ele tem essa ideia de vivenciar o passado. E como o passado da República Tcheca, a Tchecoslováquia foi baseado com muitos conflitos e muito derramamento de sangue, grande parte dos filmes tchecos tem essa temática. Então é um pouco mais de violência, um pouco mais da rebeldia. Então, para animar a nossa noite, eu separei duas animações curtas da República Tcheca, que são 2 desenhos que inclusive passaram no Brasil, então talvez quem possa se lembrar do desenho que pode ter passado ou na TV Globo, que era o caso de um dos desenhos ou na TV Cultura, tá? Então, agora nós vamos assistir 2 videozinhos curtos, tá? São 2 desenhos e depois a gente retoma ao protocolo, tá bom? É uma satisfação voltar a Juí. Eu sou natural, aliás, daqui, nascido há alguns anos, nem tantos assim, mas... E depois da aula que o André deu, é difícil falar qualquer coisa a mais. A minha função é mais parabenizar vocês, o núcleo, né, cultural tcheco aqui de, enfim, associação. O passo seguinte é uma associação, né? Hoje me parece que vocês seriam um centro cultural. Estão de parabéns por trazer essa exposição. Ela nasceu em Porto Alegre. Nós ficamos em cartaz na Biblioteca Pública do Estado durante 3 meses. Por lá passaram mais de 12 mil visitantes que tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa linda cultura tcheca. Na ocasião, além do Kafka e do Čapek, nós trouxemos também Franz Pelicek e Valdomiro Lorenz, que é o bisavô do Fernando Lorenz, né? Que é o cônsul honorário de Porto Alegre. Nós tivemos a parceria, como vocês têm aqui, da Embaixada da República Tcheca e do Consulado Geral de São Paulo, uma promoção, realização da Casa da Memória, espaço ao qual eu sou o coordenador e tive o privilégio de fazer a curadoria, né? Ainda a Biblioteca Pública foi muito parceira e o Instituto Unimed Rio Grande do Sul. Falar da cultura tcheca é abrir as portas para um universo que muitos não sabem, inclusive, parabéns, André, obrigado por ter trazido. Esse elemento eu desconhecia. A gente fica muito em cima da literatura, né? Especialmente o Franz Kafka, em que pese o Čapek também seja um nome muito, muito importante.
tu foste muito feliz ao falar que ele antecipou. Ele é conhecido como pai, ele é identificado por alguns como pai da ficção científica, inclusive por aquela questão do robô. E o Kafka universalmente, né, reconhecido, trabalhado. A própria Embaixada Tcheca fez uma bela exposição em Brasília no ano passado, da qual também nós fomos parceiros. Então eu acredito que sempre quando nós tivermos a oportunidade, aqui eu vejo franceses e outras etnias também, de, não diria resgatar, mas de compartilhar, de permitir reflexão, de trazer nomes e culturas de outros países, até porque nós, enquanto, né, brasileiros, descendemos na maioria de outros povos, e essa miscigenação, esse intercâmbio que Juí faz com excelência, serve de exemplo para outros lugares, com certeza. Em Porto Alegre, uma capital, nós não temos essa aproximação tão forte como a gente vê aqui em Juí, ou seja, com essa casa de espetáculo, essa casa de cultura que eu estou encantado com esse espaço, vocês realmente estão de parabéns. Vamos curtir os gigantes da cultura tcheca e daqui a pouco vamos fazer exposições com os gigantes da cultura francesa, Bindé, fazer com os gigantes da cultura holandesa, enfim, eu acho que é esse papel também de disseminar conhecimento, porque ao fazer isso a gente consegue trazer os povos para mais próximo, e é isso que a gente precisa na sociedade atual. A gente tem que parar de olhar o outro como diferente, a gente tem que buscar aquilo que nos une, a partir do respeito, e para respeitar tem que conhecer, a partir do olhar fraterno, para construirmos juntos. A gente, enfim, enquanto atribuição, por exemplo, minha função enquanto jornalista também é viajar o mundo e produzir conteúdos. Fiz isso durante mais de 20 anos e isso me permitiu estar 3 vezes já em Praga, que é uma das 3 cidades mais lindas do mundo, na minha opinião. Mas a gente vê, cada vez que a gente sai um pouco, e não precisa sair do Brasil, é só acessar o celular, e cada vez mais uma situação complicada, uma situação de separação, de maniqueísmo, nós contra eles. Se a gente for por esse caminho, a Tchecoslováquia, à época, em 1939, viu o que dá, né? E olhando para agora, Putin senta com o Trump e eles não chamam a Ucrânia. Aconteceu isso em 1938 lá, o Tratado de Munique. Sentou Hitler, sentou o Chamberlain, sentou a Itália, a França, e não chamaram os tchecos. E aí o Hitler disse, me dá os Sudetos que eu vou ficar quietinho. Ele pegou os Sudetos em março do ano que vem e ocupou toda a Tchecoslováquia. E a gente viu o que aconteceu, né? Lá nós tivemos um campo gueto, que era o de Theresienstadt, 33 mil mortos no local e 88 mil tchecos, judeus, foram levados para Auschwitz e outros campos de extermínio. Ou seja, a gente precisa falar de cultura, a gente precisa falar de respeito, a gente precisa falar de amor. Por isso vocês estão de parabéns, contem com a gente. Muito obrigado e uma boa exposição.
A República Tcheca é o país que mais consome cerveja no mundo. Para um país de 10 milhões de habitantes, eles consomem uma quantidade grande de cerveja e querendo, na história da República Tcheca... Sim. Inclusive, o estilo de cerveja Pilsen, ele é inventado na República Tcheca, na cidade de Pilsner, né? Então, tem toda uma história que envolve encontrar um padrão de qualidade, uma investigação, e acaba que se desenvolve esse padrão Pilsen, né? Na República Tcheca, então, a cerveja ela é usada em várias situações do cotidiano, inclusive em Praga se encontra até spas, que a base é a levedura no relaxamento das pessoas é a cerveja. Então, banheira com cerveja, tratamentos de saúde com cerveja, enfim. E na República Tcheca, então, quando se faz o brinde, você tem que olhar nos olhos da pessoa que está contigo, né? Claro, não tem como fazer aqui porque tem bastante pessoas, mas assim, tradicionalmente, tu bebe, tu vai falar... Ok, na zdravi. Repitam comigo, na zdravi. E na tradição tu vai falar na zdravi, olhando para todo mundo. Depois de falar no olho se bebe, mas vamos fazer uma versão rápida, né? Então, na zdravi.